Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui mais uma vez nos jardins do Jornal Povo para começo de conversa, aquele nosso espaço ali sagrado de todo sábado, onde a gente traz seus comentários, críticas, sugestões, enfim, aproxima você, assinante do Povo Mais, da nossa produção aqui. E pintou mais um pré-candidato ali da oposição para o cenário de 2026, né? Com o senador Eduardo Girão, do Partido Novo, se colocando aí como um nome para disputar pelo governo do Ceará nas eleições aí do ano que vem. Girão que não foi muito bem assim na disputa pela Prefeitura de Fortaleza no ano passado, acabou tendo ali 14 mil votos, ficando só com 1%, né, dos eleitorados aqui de Fortaleza no primeiro turno, mas que está colocando aí o seu nome como uma opção para os partidos de oposição para a eleição do governo do estado do Ceará em 2026. Lembrando que a gente tem hoje já uma divisão ali um pouco entre esses partidos que fazem oposição ao PT, com o PL do deputado André Fernandes defendendo que o partido tenha todas as principais candidaturas, saia mais sozinho, né? PL com candidato a governador, aos 2 senadores, a vice, enfim. E você tem do outro lado os outros partidos, como União Brasil, o PDT e o próprio Novo, do Eduardo Girão ali, com lideranças também como o Capitão Wagner e o Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, defendendo o contrário, né? Que haja uma união, uma coligação forte entre esses partidos. E aí vem aí essa novidade aí para bagunçar um pouco o jogo, que é o Eduardo Girão dizendo que tem interesse em disputar o governo do Ceará. E na minha opinião, eu acho até que pode ser uma coisa que é discutida, mas que o Eduardo Girão teria que mudar de partido, né? O Novo hoje não me parece ter o peso nem ali a situação estratégica necessária para bancar a chapa, né, majoritária na disputa de 2026 aqui no Ceará, principalmente nesse momento, como eu falei, em que o PL não abre mão dessa chapa. Será que seria agora então o momento que o Eduardo Girão trocaria o Novo pelo PL, vestindo a camisa de bolsonarista, que é algo que o Girão sempre evitou fazer, né? Sempre optou maior ali por se declarar um pouco independente com relação a Jair Bolsonaro, embora eles tenham ali proximidades em algumas pautas e na própria ideologia e tudo mais. Mas será que será esse momento? Eu acho que sem isso, muito dificilmente a gente vai ter essa candidatura do Eduardo Girão. Mas vamos aqui agora falar um pouco, trazer os seus perguntas, seus comentários aqui para a gente com relação à nossa produção. E sobre a coluna A Não Tão Sutil Diferença entre Rubens Paiva e os Presos do 8 de Janeiro, né, coluna do colega colunista Quérico Firmo, o nosso assinante Antônio Alves comenta: os bolso-idiotas estão desesperados com a repercussão do filme e ficam inventando narrativas sobre os coitadinhos de 8 de janeiro. Cadeia nesses canalhas, já já o bolso-idiota mais estará junto com eles. Palavras fortes aqui do Antônio Alves. Antônio Alves está animado com relação a esse debate. Enfim, né, ele comenta aqui uma coluna do Érico Firmo que falou ali sobre aquela vitória, né, no Oscar de melhor filme estrangeiro para o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né, que gerou muito, aí, incendiou as redes sociais aí, em comentários com relação a quem apoiava, achava um filme ideológico, achava um filme, né, uma obra de arte importante que demarcou um período histórico significativo da história do Brasil, e fala mais expectativa ali nessas falas duras que se teve com relação ao filme, partindo de pessoais apoiadores ali do Jair Bolsonaro. Inclusive, um dos mais duros veio do próprio filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, lá que chegou a chamar o Walter Salles, o diretor do filme, de psicopata cínico, né? Ele falava isso por conta, né, do Walter Salles, ele, segundo o Eduardo Bolsonaro, ter feito um filme sobre uma ditadura inexistente, como o Eduardo Bolsonaro chama, né? Engraçado, vindo ainda no momento que o Eduardo Bolsonaro está tentando se colocar como um defensor da democracia, chamando nossa ditadura militar de uma ditadura inexistente, enquanto, né, o diretor, na visão do Eduardo, estaria se calando diante do que acontece no 8 de janeiro, né, aquele pessoal que foi preso, que seriam pessoas inocentes, perseguidos políticos, na visão do Eduardo Bolsonaro, né? Olha, eu acho que o que o Érico faz apontar, e eu concordo, é que são situações completamente divergentes, que não faz muito sentido fazer esse tipo de comentário como que o Eduardo faz. Primeiro, porque o Eduardo tem que se decidir, né? Ele e os outros bolsonaristas. O pessoal do 8 de janeiro são perseguidos políticos ou são infiltrados da esquerda, né? O próprio Jair Bolsonaro e o próprio Eduardo, na CPI do 8 de janeiro, falou um pouco essa tese de que seriam infiltrados, um movimento ali para criar instabilidade e gerar uma perseguição ao Jair Bolsonaro. Primeiro ponto é se decidir com relação a isso, né? Porque esse pessoal vai e volta nessas teses aí de tempos em tempos. Segundo é que existem diferenças mais que claras, né? O Rubens Paiva era deputado federal com o início da ditadura militar. Teve o mandato cassado, depois foi sequestrado por agentes do Estado brasileiro de casa, nas frente dos filhos dele,
e desapareceu, né? E só foi ter o Estado reconhecer alguma coisa com relação à morte dele em 2014, quando um coronel reformado admitiu na Comissão da Verdade ter participado ali do enterro, do sumiço do corpo do ex-deputado. 2014, mais de 40 anos depois que agentes da ditadura foram na casa dele levar ele, tudo isso admitido e registrado em depoimento, ou seja, não é teoria da conspiração, não é fala ali, né, com relação a uma coisa que pode não ter acontecido, não, é documentado fartamente que um ex-deputado foi sequestrado, tirado de casa, e morto e desaparecido com relação. Imagine, então, o que foi para a dureza dessas famílias acompanhar esse processo todo ao longo de décadas, né? Já os presos de 8 de janeiro, você pode julgar se tem justiça ou não, protestar, mas todo mundo sabe onde eles foram presos, onde eles estão hoje, foram julgados, denunciados, processados, tiveram e têm advogados, né? E lembrar um fato muito importante que muitas vezes essas pessoas omitem, né? 2/3, né? 2 de cada 3 pessoas que foram presas no 8 de janeiro tiveram pela Procuradoria-Geral da República uma oferta de não persecução penal, ou seja, o Estado brasileiro disse, olha, a gente não processa vocês, vocês vão ser soltos, basta vocês acordarem com 3 pontos. O primeiro, fazer um curso com relação à valorização da democracia e antirradicalização, passar um período ali que variava de 2 a 5 anos sem ter acesso às redes sociais e pagar uma multa de R$ 5.000. Lembrando que em caso de quando a pessoa não tinha condições de pagar isso, essa parte seria tolhida, não haveria necessidade desse pagamento. E mesmo com essas ofertas, mais da metade dos presos ali, dos acusados, recusaram, né? Porque ali indica então que haveria um método, que haveria então uma vontade política para aquele tipo de manifestação. Algo bem longe dos coitadinhos que são plantados. Então fazer essa comparação com o Rubens Paiva é fazer muito pouco da história e da própria episódio de violência, né, que vem acontecendo. Enfim, evidencia, né, o quão contraditório é essa postura do Eduardo Bolsonaro hoje, que vive ali nos Estados Unidos denunciando o Brasil por suposta violação democrática. Um cara que aqui dentro defende a ditadura militar que aconteceu no Brasil, faz pouco caso com relação às pessoas que foram assassinadas por esse regime e que já disse aí no passado que bastava apenas um sargento, um soldado e um cabo e um jipe para fechar o STF, não precisa de ir muito longe para questionar até onde vai essa defesa da democracia do Eduardo Bolsonaro. Enfim, essa é a minha opinião, é o que o Érico fala um pouco aqui e o Antônio concorda também. Quem achar diferente, quem quiser ter outra oportunidade aí de a gente discutir melhor esse assunto, pode deixar o seu comentário aí. Agora eu vou trazer um outro comentário sobre a coluna. Sarto tenta voltar ao jogo em Fortaleza, né? O ex-prefeito do PDT tem ficado mais saidinho nas redes sociais, né? Gravou um vídeo ali durante as chuvas fortes que a gente teve na semana passada. Ele foi lá para Lacto Graça gravar um vídeo mostrando que não tinha alagado, né? Visto que a obra tinha sido questionada pelo secretário André Daer de infraestrutura do Evandro Leitão, pelo próprio atual prefeito, dizendo que ela não ia conter grandes chuvas. Teve essa grande chuva, o Sarto foi lá para dizer, olha aí, funcionou. Então tá mais ativo, tá tentando ter aí uma defesa maior da gestão dele, Sarto que vinha muito calado, né, com relação a essas coisas. E aí comenta que o Rômulo Cavalcante, até quando o povo de Fortaleza vai esperar pela decisão do TCE quanto ao rombo deixado pelo Sarto nos cofres do município? Tem um prazo aí, né, Rômulo? Até porque são duas coisas diferentes. Você tem ali a questão da transição, que é o processo mais rápido que o TCE já recebeu ali, mas que ele não julga tanto essa questão em si, né? Ele fala mais sobre o estado em que o prefeito, se o prefeito teve ali alguma ação própria ou deliberada para dilapidar o patrimônio público, que não é o que está sendo acusado, né? Nem mesmo o Evandro Leitão aponta como se o Sarto tivesse agido deliberadamente para sabotar, para fazer um desmonte das prefeituras. Agora há outro processo, esse tem um prazo mais longo, ainda vai ter o período para julgar e vai para a Câmara Municipal, que é com relação às contas de gestão, né? O exercício financeiro dessa gestão municipal e eventuais tomadas de contas ali, que por alguma irregularidade ou outra que for detectada, o Ministério Público de Contas pode pedir, ou os próprios conselheiros do TCE podem. O que é fato é, o ex-prefeito José Sarto provavelmente vai passar muito tempo se defendendo, seja na Justiça, ou seja ali nos tribunais de conta, né, que é um órgão acessório ao Legislativo, né, a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa aqui no Estado. Então, eu acho que ainda vai ter um tempo aí para o ex-prefeito se defender e ser acusado, inclusive, podem esperar que vamos ter muitos outros episódios que a gente vai tratar disso. E agora eu vou trazer o comentário da assinante Lani Lopes. Ela enviou para a gente um e-mail com a pergunta sobre o filme Nordeste Insurgente, nosso novo filme original que está aqui no Povo Mais. Eu recomendo que vocês assistam, uma produção
bastante interessante. Ela diz: muito legal saber mais sobre os nomes que sempre vemos nas ruas, né? O documentário é sobre ali a Confederação do Equador e fala muito desse episódio muito marcante, né, do Nordeste brasileiro, em que houve ali uma tentativa de um processo, né, de independência com o resto do Brasil, que foi, né, enfim, que muitas vezes a gente acaba esquecendo e é até irônico, né, porque dá nome a muitas ruas, avenidas de Fortaleza e tudo mais, e muitas vezes a própria população de Fortaleza não conhece bem essa história, então reforço aí o comentário para que vocês assistam. E ela diz: é necessário uma equipe muito grande para fazer um filme assim? Olha, precisa, viu, Lani? É essa questão de audiovisual aqui, acho que até o nosso diretor de fotografia que está aqui acompanhando a gravação, Francisco Fontenelle, poderia explicar melhor, mas é uma equipe muito grande, é um trabalho muito complexo, principalmente porque tem muitas etapas, né? Quando você vai fazer esse tipo de coisa, às vezes numa reportagem você vai lá, o repórter tem toda, né, a coordenação do processo. E quando você está falando de audiovisual, é um processo mais trabalhoso, porque tem uma pré-produção, tem a produção de ir atrás e tem uma pós, né? Então você vai precisar de gente para tratar a questão de som, de fotografia, de mixagem, de montagem, de edição. Se precisar de uma infografia, alguma coisa, vai precisar fazer. Então, hoje, nesse filme específico, ele teve cerca de umas 10 pessoas envolvidas só que todos eles tocando vários outros projetos ao mesmo tempo. Então, é um trabalhinho aí que exige um pessoal bacana aí, e hoje a gente tem essa equipe aí com, né, com muita competência e responsabilidade atuando nisso aí no povo. E, enfim, é um convite para vocês assistirem, até mandarem sugestões de outros temas que a gente está falando. Tem um planejamento já de outras produções, a gente vai estar sempre subindo elas aí. E enfim, um dos diferenciais do Povo, né? O Povo é o jornal mais antigo em atividade aqui no estado do Ceará. A gente puxa muito por essa questão da memória também, né? Puxando um pouco a sardinha para nossa brasa, é um diferencial. É o jornal que mais trabalha essa questão da história do Ceará. Recomendo vocês aí o novo documentário Nordeste Insurgente. E esse foi o nosso Pra Começo de Conversa, que sempre aproximando vocês da nossa produção. Mande seu comentário, sua crítica, sugestão, a gente não tem medo do debate aqui, a gente vai estar trazendo sempre aqui até o próximo sábado para o nosso Pra Começo de Conversa. Um abraço!